Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Muito bom estarmos aqui, celebrando a vida, celebrando o amor, celebrando a ressurreição. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Hoje é um culto especial, hoje é um culto tremendo. Eu me alegro em poder estar aqui fazendo essa abertura, em poder saber que vocês estão aí junto conosco. Quero agradecer imensamente aos irmãos que têm estado conosco, nos ajudando. Vocês têm sido importantes nesse momento. Eu quero, ainda dá tempo de você reunir sua família, de você abrir uma sala de vídeo. Quero agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado, que têm aberto salas de vídeo, as nossas visualizações, nós temos tido graça de Deus, né? Então, é momento de alegria. E eu quero que você se prepare aí, feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Sim, Pai. Pelo teu amor, pela tua graça, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, falado e produzido em nosso meio. Pai, nós queremos trazer diante de ti, Pai, quem somos e queremos depositar no teu altar, Pai. Deus, em nome de Jesus, os nossos medos, os nossos conflitos, oh, Pai, das nossas inquietações, Pai, nós queremos colocar no teu altar, Pai, porque cremos no Deus que responde, cremos no Deus que interage. Deus, em nome de Jesus, que hoje, Pai, de uma forma tão contundente, de uma forma poderosa, usa a tua serva, Pai, para que possa falar aos nossos corações, para aquele Deus, em nome de Jesus, que estará assistindo, Pai, aquele que precisa de uma resposta de Deus, aquele que precisa de uma intervenção divina, Pai, que haja o milagre de Deus, Pai, que haja a resposta de Deus, que haja o poder de Deus liberado, Pai, sobre esse pai, sobre essa mãe, sobre esse filho. Deus, em nome de Jesus, talvez alguns, Pai, que estarão nos assistindo, Pai, talvez não saibam o que fazer, para onde ir, estão com os corações aflitos, angustiados, perplexos, mas eu creio no poder de Deus, na unção que quebra todo jugo, Pai, e eu quero ser um profeta de Deus e liberar poder de Deus, Pai, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, porque Tu és poderoso, em nome de Jesus. Meus irmãos, não se esqueçam de estar nos ajudando nas inscrições lá no YouTube. Nós temos esse compromisso, é um desafio enorme, mas nós cremos no Deus que é poderoso, no Deus que pode convencê-lo. Então fale com os teus amigos, vamos estar nos ajuntando para que possamos aí, no futuro próximo, termos aí as nossas transmissões também feitas pelo YouTube. Meus irmãos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa frase é muito conhecida no meio evangélico, mas eu não vejo a hora de nós estarmos todos juntos congregando, mas lembrando sempre que a igreja sou eu e você. Aonde nós estivermos, esteja onde você estiver, você é a igreja do Senhor. Então procure viver de uma forma que o Espírito Santo se sinta confortável dentro de você. Irmãos, é momento de nós nos santificarmos, é momento de nós buscarmos em Deus, para que sejamos a igreja que Ele quer que nós sejamos. Uma igreja poderosa, uma igreja comprometida. Meus irmãos, em nome de Jesus, é momento da igreja se unir ainda mais, ainda mais. Por enquanto ainda não temos tido a oportunidade de estarmos congregando todos juntos, então esteja comprometido com os horários do nosso culto. Meus irmãos, não deixe para depois. Tem um compromisso de estar nos ajudando. Olha aqui, tenha isso dentro de você. Olha aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenha esse compromisso. Opa, daqui a pouco é a hora do culto, daqui a pouco é a hora do grupo familiar, daqui a pouco é a hora do culto de domingo, da celebração da família. Meus irmãos, é momento de nós estarmos todos juntos. Todos juntos. Nós haveremos de vencer quando todas as tribos estiverem juntas, no mesmo propósito. Lembra lá que, como nós falamos até no grupo familiar, pegamos até um gancho, tentaram a tribo de Ruben e de Gade, tentou ficar para trás. Não quiseram atravessar lá para fazer a batalha das muralhas de Jericó, mas olha o que Moisés disse, não, é o momento de você estar junto com os seus irmãos. Então esteja junto conosco, nos ajudando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Apesar que nós estamos gratos a Deus
muito grato a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. E eu faço das minhas palavras, sei que são as palavras do pastor e da nossa liderança. Nós somos gratos pelo povo que Deus nos deu. Mas é momento de nós estarmos nos ajuntando ainda mais. A batalha, o desafio é grande, mas eu creio num Deus que é poderoso. Hoje nós temos a honra de sermos abençoados pela nossa missionária, diaconisa Adelaide. Está aqui. Eu sei que Deus colocou uma palavra tremenda no coração dela. Então eu quero que você fique atento, não fique disperso, não fique entretido. Eu peço que você possa estar focado e creia. Deus vai falar ao teu coração em nome de Jesus. Quero chamar aqui a Adelaide. Vem aqui, serva, vaso. Amém. Meus irmãos, passa a palavra para nossa irmã. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terra. Maravilha, Jesus. Graça e paz, meus queridos. Amém. É Amém. com muita alegria no coração que eu fui incumbida de estar trazendo esta palavra hoje da parte do Senhor. E eu estou muito feliz, eu confesso que eu sou muito feliz por isso, tá? Pela confiança depositada em mim. E eu creio que Deus vai falar grandemente, assim como Ele falou comigo nessa palavra, Ele vai falar o coração de cada um de vocês nessa noite, amém? Muita saudade de todos vocês. Eu creio que logo, logo a gente vai estar todo mundo junto, reunido, congregando, se abraçando, se beijando, como sempre a gente fez. Mas de momento, em espírito, a comunhão em espírito. E louvado seja o nome do Senhor por isso, por esta ferramenta que nós temos. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos dar início aqui à palavra desta noite. Os irmãos que estão com a Bíblia aí, abram suas Bíblias e leiam comigo o texto de Efésios 6,13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Amém, meus queridos? E nesta noite, a palavra que o Senhor gerou no meu coração é falar sobre o dia mau. O dia mau que todos nós estamos expostos, isentos a passar. E o dia mau, ele vem para todos, né? Vem de um jeito, vem de outro, mas o dia mau ele chega. E Paulo, nessa passagem aqui, ele já deixou claro: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E Paulo, mais do que nunca, Paulo ele sabia, porque Paulo ele já tinha passado por vários dias maus na vida dele. E ele foi feliz em deixar aqui essa passagem conosco para nos alertar, para dizer: olha, meu irmão, fica esperto aí, tá? Revistam-se de toda a armadura de Deus, porque o dia mau ele vai vir. E quando ele chegar, você esteja preparado para enfrentar. E o dia mau, ele não tem pena, ele não tem pena da sua vítima. Ele vem para nos abalar, para nos desestruturar e para nos aniquilar, acabar com a nossa fé, com a nossa esperança. Então muitos, às vezes, chega o dia mau e essas pessoas, elas não aguentam, não suportam. A fé fica abalada, a esperança fica abalada, tudo se abala. Mas Paulo, ele já nos instrui: revistam-se de toda a armadura de Deus para que, quando esse dia mau chegar, assim como chegou para Paulo, vocês estejam firmes e inabaláveis, para que não possa naufragar a sua fé, a sua confiança em Deus. E vocês vão passar por esse dia mau, vocês vão suportar ele e
vocês vão permanecer firme, inabalável. Glória a Deus. E o tema de hoje, depois o nosso pastor vai colocar aí, é quem é você em Deus no dia mau. Como você tem se comportado nesse dia mau ou nos dias maus? Talvez você já tenha passado por esse dia mau, outros não têm passado, mas ninguém está isento a não passar por esse dia mau. Mas o que Paulo nos instrui aqui é que para a gente se revestir de todo o poder de Deus, da armadura de Deus, para que quando chegar esse dia a gente esteja preparado. Ou seja, quase ninguém está preparado para os dias maus. A gente só está preparado para as coisas boas, para receber bênção, para receber elogios, para receber coisas boas. A gente nunca está preparado para enfrentar o dia mau. Mas ele vem, ele pode chegar na minha vida, na tua vida, mas nós temos que estar preparados para enfrentar. E eu quero pegar um texto de Atos 27, capítulo 27, versículo adiante, que eu não vou ler aqui, mas falando sobre Paulo também. Paulo, ele tem um histórico de muito sofrimento, de muita perseguição. E esse texto de Atos aqui não é diferente. A viagem de Paulo para Roma como prisioneiro, Paulo estava preso por quê? Porque ele anunciava o evangelho de Cristo. Então Paulo era perseguido. E Paulo preso, ele foi transferido para Roma, porque lá ele ia falar com César. Então começou uma viagem. E Paulo, durante essa viagem, ele sofreu, junto com os outros prisioneiros, e os demais ali, 276 pessoas no navio. Paulo sofreu várias tempestades, passou por várias tormentas ali, mas em nenhum momento Paulo se abalou com a situação. Paulo permaneceu firme. Permaneceu firme. E durante a viagem, ele ainda enxertava ânimo nos demais que estavam com ele ali. E durante essa viagem, no 14º dia, o navio naufragou. E a palavra do Senhor vem nos ensinar que Paulo e os demais ali, né, os soldados que conduziam todos aqueles presos ali, queriam pegar os presos e jogar no mar para que eles morressem, porque o navio não ia suportar tanto peso. Mas o capitão daquele lugar falou: olha, não vamos fazer isso porque nós precisamos de Paulo vivo. E por isso os outros permaneceram vivos. Ou seja, o que eu entendo, o que eu vejo aqui? Que Paulo, mesmo passando por toda aquela maré, por toda aquela tempestade, ele ainda achava ânimo para ajudar os demais presos ali. Então Paulo era quem conduzia, quem enxertava ânimo e confiança naqueles presos, em todos aqueles 276 pessoas que estavam ali navegando com ele. Então, mesmo diante da situação, do dia mau, da tempestade, Paulo permanecia inabalável. A fé, a confiança de Paulo era o que fazia Paulo prosseguir e ainda ajudar os demais que estavam ali. Então chegou uma hora que o navio não aguentou por causa das tempestades, ele bateu na terra
e se partiu. Então, todos aqueles presos que estavam ali, eles viram que ia morrer. Então, o capitão falou, olha, se apegam aí no que vocês puderem, nos pedaços de tábuas, nos cacos do barco. Eles se pegaram, cada um se pegou com um pedaço de uma coisa. Ali, o que eu vejo? Era uma esperança de vida para aquelas pessoas. Ou seja, e Paulo já tinha falado para eles, olha, tenha ânimo porque o anjo desceu e falou comigo. E ele disse que vocês não perderão um fio de cabelo. Então, nos dias maus, nos dias de tribulação, nós temos que se apegar com Deus e com as pessoas que injetam ânimo em nós. Pessoas que seguram na nossa mão e que nos passa a confiança, a esperança que dias melhores possam chegar na nossa vida. Que nem tudo é para a morte. Nem toda tribulação ou dia mau que chega na nossa vida é para a morte. Muitas das vezes Deus permite, para quê? Porque Ele quer ver até onde está a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nele. Ou às vezes Ele quer atingir algo próximo de nós, que às vezes ele nos coloca numa situação meio que apertado, para que os demais ali à nossa volta, ele veja o Deus que nós servimos. E Paulo ajudou aqueles 276 presos, soldados que tinham ali no barco, injetou ânimo neles para que eles conseguissem chegar até o final e vencer. E conosco não é diferente. A palavra do Senhor, ela não muda, ela continua. Nós é que mudamos. E eu quero pegar aqui um exemplo também de Jó. Jó também, ele teve um dia mau. Talvez, dos homens da Bíblia, Jó foi o homem que teve o pior dia mau da vida dele. Porque Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens dele, ele perdeu a saúde dele. Mas Jó, ele permaneceu firme. E ele fala, eu sei que meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. No dia mau, no dia da tempestade, da tribulação, Jó, ele falou isso. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar por minha causa. Então, Deus, ele prova a nossa fé, a nossa confiança nele no dia mau, nos dias da maré alta, nos dias da tempestade, da qual a gente acha que a gente não vai suportar. Mas Paulo também diz que, eu até não me recordo no momento o que Paulo falou, né? Quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, às vezes, é nesse momento que a gente acha que está mais fraco, mas a gente está mais forte. Por quê? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. E a gente encontra ânimo, a gente encontra força para a gente sair daquela situação e chegar lá na frente, vencer e dar o testemunho, falar, olha fulano, olha ciclano, você vai sair dessa, porque um dia eu tive esse dia mau, eu passei por esse dia mau que você está passando. E Deus me ajudou, porque a minha confiança, a minha esperança e a minha fé, eu não deixei naufragar. Ela permaneceu firme, porque a minha confiança está no Senhor. Ela não está no homem, ela não está no pastor, não está no Dori, não está no Nil. A minha confiança está no Senhor. E a palavra dele não volta atrás. Se ele tem promessas na minha vida, a promessa há de se cumprir. E Davi também, ele teve um dia mau na vida dele.
ou vários dias mal. Mas esse dia de perseguição, a qual o rei Saul começou a perseguir, a perseguição de morte, e Davi fugiu da presença de Saul, foi um dia mau para ele. Mas ainda assim ele permaneceu firme. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Mais um que passou pelo dia mau, mas ele tinha esperança que Deus ia agir ao favor dele. No livro de Daniel 3, fala também da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tiveram um dia mau. Por que eu estou dando exemplo desses homens? Porque todos eles passaram por esse dia mau, mas todos se apegaram ao Senhor. Eles confiaram no Senhor e por isso eles venceram. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha, 7 vezes mais quente do que de costume. Por quê? Porque eles não quiseram fazer aquilo que Nabucodonosor queria, adorar a estátua de ouro. E por isso Nabucodonosor falou: olha, eu vou jogar vocês na fornalha e eu quero ver quem vai salvá-los. E eles falaram: ainda que o nosso Deus não nos salve, ainda assim nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. E ele ficou mais nervoso ainda, e por isso ele jogou eles lá. Mas quem estava lá com eles? O anjo que protegeu, que não deixou que nada acontecesse com eles. Por quê? Porque a confiança deles era inabalável, porque eles confiavam no Senhor, eles estavam revestidos da armadura de Deus para suportar o dia mau. Então, muitas das vezes, né, a gente não está preparado. E Paulo, ele está falando: olha, gente, fica esperta aí, se prepara, revistam-se de toda a armadura de Deus, o dia mau chega. E eu não quero que vocês passem talvez o que eu passei, porque Paulo sofreu. Às vezes eu lendo a história de Paulo, às vezes eu choro de tanto sofrimento que aquele homem passou, mas ele se recusava a desistir. Ele se recusava. Ele permanecia firme diante de açoito, diante das prisões, dos soldados. Então, é algo assim tremendo. Daniel também teve o seu dia mau. Daniel 6:16, na cova dos leões. Uma história parecida com a de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel foi jogado na cova dos leões e ainda assim ele continuou firme, com fé. E o anjo desceu, fechou a boca dos leões e não permitiu que nada acontecesse com Daniel. Então, essas histórias, a gente pode aprender muito com elas. Que às vezes a gente passa por uma situação difícil, às vezes até uma dor de cabeça que a gente tem, a gente já acha que é o dia mau. Mas não, meus irmãos. O dia mau, ele vem, mas o dia mau é quando você perde um ente querido. É quando você vai no médico e o médico fala: olha, não tem mais jeito. Né? E te dá assim, tira toda a esperança que você tem. E muitos às vezes não suportam esse dia. Muitos retrocedem, muitos não avançam, porque eles ficam com a fé tão abalada, com a esperança abalada, que às vezes eles falam: olha, se Deus não agiu até aqui, então por que eu estou servindo esse Deus? Porque o ser humano é assim. Ele quer sempre as coisas da maneira que ele quer, no tempo que ele quer, e não é assim. Lamentações, Jeremias
ele teve um discernimento assim maravilhoso. Ele disse, todavia, olha que Jeremias também passou por tribulação. Todos esses homens que eu estou citando aqui, cada um teve o seu momento, ou os momentos de tribulação, de tempestade, de perseguição. E Jeremias aqui em Lamentação, ele fala, todavia, eu me alegro naquilo que me dá esperança, o que pode me dar esperança. Sabe, então Jeremias, ele se agarrou ali com aquele momento, e ele não largou, porque ele sabia que ele manter a esperança intacta, ele manter a fé em Deus, era o que ia salvar ele do desânimo, da desistência, era o que ia manter ele adiante, para ele não recuar, para ele não retroceder, para ele não deixar a fé dele naufragar diante de toda aquela situação. Então ele foi sábio, ele teve um discernimento ali, todavia, eu trago à memória aquilo que vai me dar esperança. O que te dá esperança hoje, meu irmão, minha irmã? O que pode dar esperança para você no momento de tribulação, no momento do dia mau? Você tem se apegado no que nesse momento? De dor, de tristeza, de desânimo? Você tem buscado pessoas que pode naufragar mais a tua fé, a tua esperança, ou você tem se agarrado naquilo que pode te trazer algo novo para a tua vida? Pensa nas promessas do Senhor, de todas as promessas que está aqui na Bíblia, as promessas de Abraão. Às vezes Deus vai mudar até o teu nome, como ele fez com Abraão, de Abrão para Abraão. Pensa no amor de Deus, pensa em tudo aquilo que ele já fez lá atrás e o que ele pode fazer com você, com a sua família. Nós temos que pensar nas coisas boas. Às vezes é preciso a gente retroceder um pouquinho a nossa memória só para buscar tudo aquilo que Deus já fez conosco. Todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. E depois você volta. Você não precisa ficar lá. Porque Deus, ele não se agrada daqueles que retrocedem. Mas às vezes é preciso a gente viajar um pouquinho para que a gente pense nas coisas boas que ele já fez. Então ele falou isso, Davi, eu quero trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. É para que ele pudesse sobreviver, para que a fé dele permanecesse inabalável, intacto. E às vezes a gente, num momento de tristeza, de angústia, às vezes, ao invés da gente buscar as coisas boas, lembrar das coisas boas, se achegar às pessoas boas que possam nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, e falar, olha, você vai conseguir, você vai vencer, levanta daí. Deus falou o que para Josué? Josué, ser forte, corajoso. Aleluia. Então Deus a todo tempo ele está, sabe, nos dando ânimo, trazendo uma palavra de ânimo, de vitória, de vida para nós. E às vezes a gente quer retroceder, às vezes por qualquer coisa a gente quer virar as costas para Deus. Porque está acontecendo isso, Deus não está fazendo nada. Mas não é da maneira que a gente quer, mas sim da maneira que Ele quer. E às vezes o que nós passamos, as tribulações, as dores, o dia mau, muitas das vezes é permissão de Deus, porque Ele quer ajustar alguns pontos na nossa vida que a gente não está fazendo da maneira que Ele quer. E às vezes a gente não entende isso. Não é que Deus é mau, que Deus quer o nosso mal, não. Deus é bom a todo tempo Ele é bom. A gente que às vezes não é bom com Ele. Então quando Paulo diz que quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte, é porque a gente às vezes só lembra de Deus quando
quando as coisas estão indo de mal a pior na nossa vida, quando está tudo bem, a gente não quer saber de Deus e por isso a gente está distante dele. Mas quando as coisas apertam, a gente se achega a Deus, a gente pede socorro para Deus. E Deus, ele se agrada de um coração contrito e quebrantado. E por isso ele não se nega a nos ajudar, a vir ao nosso socorro quando a gente está passando por apuros. Então a gente fica mais próximo dele e ele de nós. É por isso que Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E da fraqueza a gente vai tirar forças para a gente vencer. Abacuque, ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide, o produto da oliveira não dê fruto, algo assim, todavia eu me alegrarei. Ou seja, se o Senhor fizer, eu vou me alegrar. Se Ele não fizer, eu vou me alegrar do mesmo jeito, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Então a gente, sabe, tem que entender que a gente, nós cristãos, principalmente os cristãos, a gente não vive só num mar de rosa. A gente vai passar por tribulações. Não tem jeito. O que Jesus fala lá em Mateus 28, 20, se não me falha a memória? Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele não está falando, olha, no mundo vocês vão viver só coisas boas, vocês vão partilhar só de coisas boas. Ele fala também, vocês vão ter aflições. Ele não fala que tipo de aflições a gente vai passar, mas ele fala, olha, eu estou com vocês, eu venci o mundo. Então ele já deu uma dica. Eu venci, vocês podem vencer também se vocês seguirem tudo aquilo que ele deixou. Então, são coisas assim, meus queridos, que a gente precisa entender. A gente tem que estar preparado para os dias bons e para os dias maus. E para isso a gente precisa se revestir da armadura de Deus, para que esse dia mau, ele não venha sugar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. E no final, a gente permanecer inabalável. E Paulo, Paulo, ele tinha uma resiliência muito grande. Eu me admiro muito. Eu vou até buscar o significado. Significado de resiliência, propriedade dos corpos que voltam à sua forma original, depois de terem sofrido deformação ou choque. Para que sofrer mais do que Paulo sofreu? Mas é como eu falei, ele se recusava a estacionar, a voltar para trás, a retroceder, não. Paulo, ele tinha uma força que, tipo assim, ele conseguia se renovar. Ele tinha essa resiliência. E de onde que vinha ela? De Deus. De Deus. A força de Paulo, ela vinha de Deus. A nossa força vem do Senhor também. É Ele que nos fortalece a cada dia. Às vezes a gente nem percebe, mas Deus, Ele nos fortalece, Ele revigora as nossas forças todos os dias para que a gente tenha ânimo e coragem para a gente vencer a cada dia na nossa vida. Então é isso, meus irmãos. Mas o que eu quero deixar para vocês nessa noite é que vocês continuem aí, ó. Tenha fé. Seja perseverante. Seja uma pessoa que tenha esperança no Senhor. Não deixa as coisas,
os dias maus, as tribulações, abalar a sua fé, a sua confiança no Senhor, tá? Tenha ânimo, tenha coragem, tá? O Senhor está falando para você, seja forte, seja corajoso. Eu estou contigo todos os dias da tua vida, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Tá? Então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Que o Senhor, Ele tenha falado no coração de vocês nesta noite, assim como Ele falou comigo também, tá? E isso nos deixa mais animado, mais fortalecido. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês nesta noite, tá? E que essa palavra, ela tenha vindo de encontro à necessidade de cada um. Amém? Que Deus abençoe. Grande beijo no coração. Vou passar aqui para o nosso querido pastor. Tá? Gente, maravilha. Deus abençoe a vida de todos vocês. Talvez vocês estejam estranhando aí que a transmissão está na minha página e não na página da igreja. Eu quero pedir perdão a vocês, que provavelmente foi um erro meu aqui de ter colocado na minha página, né, foi uma desatenção, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com essa palavra maravilhosa que Deus ministrou através da vida da Adelaide. Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Compartilhem. Terra! Tá, e que Deus possa derramar bênção sobre a vida de todos vocês. Ó, um abraço, um beijo no coração. Deus abençoe. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém, aleluia.